O Domingão com Huck seguia com seu ritmo habitual. O estúdio, sempre vibrante, estava repleto de luzes e de um público animado. Luciano Huck, acostumado a entrevistar celebridades e contar histórias de superação, hoje trazia um convidado diferente. Ele sorriu para a câmera e ajustou o microfone. Hoje o nosso programa tem um convidado especial. Ele é um dos líderes religiosos mais seguidos do Brasil e tem levado palavras de fé e esperança para milhões de pessoas. Vamos receber com muito carinho o bispo Bruno Leonardo. A plateia aplaudiu calorosamente enquanto o bispo Bruno Leonardo entrava no palco. Vestindo um terno discreto, ele caminhava com serenidade, transmitindo paz e humildade. Luciano o cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Bispo, que honra ter você aqui no programa. Seja muito bem-vindo. O bispo assentiu com um olhar tranquilo. Obrigado, Luciano. É uma alegria poder estar aqui, compartilhando essa mensagem com tantas pessoas. Luciano se acomodou em sua poltrona, cruzando as pernas e pegando um cartão com algumas anotações. Bispo, a gente vê que hoje, mais do que nunca, as pessoas buscam algo maior, um sentido para a vida. Seus vídeos, suas palavras, tocam milhões de brasileiros. Por que o senhor acha que a mensagem da fé tem se tornado tão essencial nos dias de hoje? O bispo respirou fundo antes de responder. Porque o mundo está cada vez mais barulhento, Luciano. A correria, as redes sociais, as preocupações. Tudo nos distrai do que realmente importa. As pessoas buscam felicidade em conquistas, dinheiro, status. Mas, no fim do dia, muitas delas deitam a cabeça no travesseiro e sentem um vazio que não sabem explicar. Luciano franziu a testa levemente, como se aquelas palavras o tivessem feito refletir. Mas esse vazio é sempre a falta de fé? Ou pode ser outra coisa? O bispo olhou diretamente para ele. Luciano, me responde uma coisa. Você já conheceu muitas pessoas, já ajudou muita gente aqui no programa, já viu histórias de superação incríveis. Mas me diz, alguma vez você encontrou alguém que tinha tudo? Fama, dinheiro, sucesso, e ainda assim parecia incompleto? Luciano ficou em silêncio por um instante. Ele não esperava essa pergunta. Ele sorriu de forma pensativa. Muitas vezes. O bispo assentiu. Porque nada disso pode preencher o que só Deus pode preencher. Luciano mexeu no cartão em suas mãos, como se tentasse reorganizar os pensamentos. Bispo, eu vejo muita desigualdade, muita gente sofrendo, e tento ajudar como posso. Mas às vezes, mesmo depois de mudar a vida de alguém, eu sinto que não foi suficiente. Que ainda falta algo. O bispo sorriu levemente. Porque ajudar os outros é um chamado bonito, mas Deus também quer cuidar de você, Luciano. E talvez, na sua missão de transformar a vida dos outros, você tenha esquecido de olhar para dentro. Luciano ficou visivelmente tocado com aquela fala. Ele piscou algumas vezes, desviando levemente o olhar. Eu nunca pensei nisso assim. A câmera capturou o exato momento em que seu semblante mudou. O estúdio ficou em silêncio. A plateia observava atentamente, percebendo que aquela conversa já não era apenas mais uma entrevista. E aquele era só o começo. O estúdio do Domingão com Huck parecia diferente agora. A energia animada do início da entrevista havia sido substituída por um clima de reflexão. Luciano Huck, acostumado a conduzir conversas leves e descontraídas, agora estava visivelmente tocado pelas palavras do bispo Bruno Leonardo. Ele respirou fundo e mexeu no cartão que segurava nas mãos, como se tentasse organizar os pensamentos antes de falar. Bispo, você disse algo que me fez refletir muito. Eu sempre tentei usar meu espaço na televisão para ajudar as pessoas, transformar vidas, levar esperança para quem precisa. Mas eu nunca tinha parado para pensar se eu estava cuidando da minha própria fé. O bispo Bruno Leonardo manteve-se sereno, observando Luciano com atenção. Isso acontece com muitas pessoas, Luciano. Elas passam a vida tentando consertar o mundo ao seu redor, mas esquecem de olhar para dentro. E aí, um dia, elas percebem que ajudaram muitos a se reencontrarem, mas não se reencontraram consigo mesmas. Luciano assentiu lentamente, parecendo absorver aquelas palavras de um jeito diferente. Eu já conheci histórias incríveis aqui no programa. Pessoas que saíram do fundo do poço e reconstruíram suas vidas.
Gente que, mesmo com tantas dificuldades, nunca perdeu a fé. E às vezes eu me pergunto, como essas pessoas, que perderam tanto, conseguem se manter firmes, enquanto quem tem tudo ainda se sente perdido? O bispo sorriu levemente, porque a verdadeira paz não está no que temos, mas em quem somos diante de Deus. A vida pode tirar tudo de alguém: dinheiro, status, sucesso, mas, se essa pessoa tem fé, ela permanece de pé. Agora, quem constrói sua vida apenas em coisas passageiras, quando perde, não sabe para onde ir. Luciano ficou em silêncio por um momento. Sua expressão mudou, como se estivesse realmente refletindo sobre algo pessoal. Ele passou a mão no rosto e respirou fundo antes de falar. Bispo, eu já vi pessoas ricas e famosas completamente infelizes. Gente que para o mundo parecia ter tudo, mas que nos bastidores carregava um vazio enorme. E eu sempre me perguntei, como pode alguém que realizou seus sonhos ainda sentir que falta alguma coisa? O bispo olhou para ele com empatia. Luciano, você já sentiu isso? Já sentiu que, apesar de tudo o que conquistou, ainda falta algo? A plateia ficou em silêncio absoluto. Luciano Huck não respondeu de imediato. Ele desviou o olhar por um instante e engoliu seco. Era uma pergunta simples, mas que carregava um peso enorme. Ele respirou fundo e, com a voz mais baixa, admitiu. Já, muitas vezes, a câmera focou em seu semblante sério, pensativo, diferente do Luciano sempre animado que o público conhecia. O bispo continuou com sua voz calma, mas firme. E sabe por quê? Porque Deus colocou um espaço dentro de cada um de nós que só pode ser preenchido por Ele. E quando tentamos ocupar esse espaço com trabalho, sucesso, reconhecimento, no início pode parecer suficiente, mas com o tempo o vazio volta. Luciano, a câmera focou em seu semblante sério, pensativo, diferente do Luciano sempre animado que o público conhecia. O bispo continuou com sua voz calma, mas firme. E sabe por quê? Porque Deus colocou um espaço dentro de cada um de nós que só pode ser preenchido por Ele. E quando tentamos ocupar esse espaço com trabalho, sucesso, reconhecimento, no início pode parecer suficiente, mas com o tempo o vazio volta. Luciano assentiu lentamente. Seus olhos estavam marejados. Ele riu baixinho, mas não era um riso de alegria, e sim de quem havia sido confrontado por uma verdade que não esperava. Isso é muito forte, bispo, porque eu nunca parei para pensar nisso. Sempre achei que se eu estivesse ajudando os outros, então eu estava no caminho certo. Mas eu nunca perguntei se eu estava realmente cuidando da minha fé. O bispo manteve o olhar compassivo. Talvez essa conversa não tenha acontecido por acaso, Luciano. Talvez hoje seja o dia em que Deus está te chamando para olhar para dentro, para perceber que Ele não quer apenas que você leve esperança aos outros, Ele quer que você também sinta essa esperança dentro de você. Luciano fechou os olhos por um instante e uma lágrima escorreu discretamente por seu rosto. Ele rapidamente passou a mão para enxugar, mas o público já havia percebido. O estúdio inteiro estava emocionado. Quando abriu os olhos novamente, seu olhar estava diferente. Havia algo ali que antes não existia. Uma vulnerabilidade que Luciano raramente mostrava na TV. Ele respirou fundo e sorriu levemente, ainda tentando segurar a emoção. Bispo, eu acho que eu precisava ouvir isso. O bispo sorriu de volta. E talvez muita gente que está assistindo agora também? A câmera captou o momento exato em que Luciano Huck olhou para o público, como se estivesse compartilhando aquela reflexão não apenas para si, mas para todos ali. O programa, que começou como apenas mais uma entrevista, agora tinha se tornado algo muito maior. E aquela conversa ainda não havia terminado. O silêncio no estúdio do Domingão com Huck era quase absoluto. O público, acostumado a ver Luciano Huck sempre no controle da situação, agora assistia a um momento raro de vulnerabilidade. Ele piscou algumas vezes, tentando segurar a emoção, mas era evidente que algo dentro dele havia sido tocado. Luciano respirou fundo, passou a mão no rosto rapidamente e sorriu de forma leve, como quem ainda tentava processar tudo o que estava sentindo. Bispo, eu já vivi muitas coisas nesses anos de televisão. Já vi pessoas que perderam tudo e conseguiram dar a volta por cima.
Já vi famílias sendo reconstruídas depois de grandes tragédias. Mas hoje, ouvindo você falar, eu percebi que eu sempre estive olhando para os outros e nunca parei para olhar para mim. O bispo Bruno Leonardo manteve o olhar sereno, esperando que Luciano continuasse. Eu sempre acreditei que fazer o bem para as pessoas já era o suficiente, que se eu estivesse ajudando alguém, então de alguma forma Deus estava comigo. Mas agora, eu vejo que talvez eu nunca tenha parado para perguntar se eu realmente tenho Deus dentro de mim. A câmera capturou o momento exato em que Luciano Huck, pela primeira vez, parecia estar se questionando de verdade. O bispo inclinou-se levemente para frente. Luciano, ajudar os outros é um ato lindo, mas Deus não quer apenas as nossas boas ações, Ele quer o nosso coração. Muitas vezes, as pessoas passam a vida inteira tentando mudar o mundo ao redor delas, mas esquecem que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Luciano assentiu devagar, seus olhos ainda marejados. Mas e quando a gente sente que já tem tudo? Que tem família, tem trabalho, tem sucesso. E mesmo assim, sente que ainda falta alguma coisa? O bispo sorriu levemente. Então essa é a prova de que Deus está te chamando para algo maior. Porque, Luciano, o que você construiu aqui na Terra é lindo, mas o que Deus quer construir dentro de você é ainda maior. Luciano passou a língua nos lábios, respirou fundo e balançou a cabeça. Sabe, bispo, eu nunca fui de falar muito sobre fé. Nunca fui de expressar esse lado da minha vida. Mas hoje, ouvindo você, eu sinto que talvez eu tenha evitado esse assunto porque eu sabia que, no fundo, eu não estava dando a atenção que deveria para isso. O bispo manteve a expressão tranquila, mas seus olhos demonstravam que ele entendia exatamente o que Luciano estava sentindo. E talvez hoje Deus tenha te chamado para essa conversa justamente para te lembrar disso. Luciano abaixou a cabeça por um instante. Uma nova lágrima escorreu silenciosamente por seu rosto. A plateia assistia emocionada. Algumas pessoas enxugavam os olhos discretamente, percebendo a profundidade daquele momento. Luciano suspirou e com a voz mais baixa falou: Eu acho que eu nunca me permiti sentir isso desse jeito. O bispo sorriu levemente. Porque Deus sempre fala com a gente, Luciano. Mas a gente só escuta quando realmente está pronto para ouvir. Luciano ergueu a cabeça e olhou para a plateia, depois para a câmera, como se falasse não apenas para si, mas para todos que estavam assistindo. E se tem alguém aí do outro lado, se sentindo como eu estou me sentindo agora, talvez seja a hora de parar e ouvir também. A plateia aplaudiu suavemente, mas o clima ainda era de profunda emoção, não de euforia. Luciano voltou-se para o bispo com um olhar sincero. Bispo, eu nunca pensei que essa entrevista fosse tomar esse rumo, mas eu sou grato por isso. O bispo assentiu. E talvez esse seja apenas o começo de algo novo para você. Luciano respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia que algo dentro dele havia mudado. E a conversa ainda não havia terminado. O estúdio do Domingão com Huck ainda estava tomado por uma energia diferente. Luciano Huck, que sempre foi conhecido por sua postura confiante e sua capacidade de conduzir qualquer conversa com leveza, agora estava visivelmente emocionado. Ele respirou fundo, ajeitou-se na cadeira e olhou para o bispo Bruno Leonardo, com um olhar de quem ainda tentava processar tudo o que havia sido dito. Bispo, eu sempre acreditei que fazer o bem já era um caminho para estar perto de Deus. Mas agora, ouvindo você, eu percebo que talvez isso não seja o suficiente. O bispo manteve o olhar sereno. Luciano, ajudar os outros é um gesto lindo, mas Deus não quer apenas nossas boas ações. Ele quer um relacionamento real conosco. Ele quer estar presente no seu dia a dia, nos seus pensamentos, na sua vida de uma forma que vai além do que você faz para os outros. Luciano passou a mão no rosto novamente, como se tentasse segurar a emoção. Mas como a gente faz isso? Como a gente aprende a se conectar com Deus de verdade? O bispo respirou fundo antes de responder. Começa com um passo simples: reconhecer que precisa dele. A partir do momento que você entende que sozinho nada é suficiente, você começa a abrir espaço para ele agir na sua vida. Luciano assentiu lentamente. Era como se, pela primeira vez,
ele estivesse realmente absorvendo essa verdade. Ele olhou para a câmera e depois para a plateia, seus olhos ainda marejados. Talvez essa conversa não tenha sido só para mim. Talvez tenha muita gente assistindo agora que também sente esse vazio, mas nunca soube como lidar com ele. O bispo sorriu levemente. E talvez hoje seja o dia em que essas pessoas percebam que Deus já estava chamando por elas há muito tempo. Luciano respirou fundo e sorriu, ainda com a voz embargada. Bispo, eu não sei exatamente o que eu vou fazer com tudo isso que senti hoje, mas eu sei que algo dentro de mim mudou. O bispo assentiu. E isso é só o começo, Luciano. Deus tem planos para você. Basta abrir o coração para ouvir. A plateia começou a aplaudir de pé, mas não era um aplauso comum. Era um aplauso carregado de emoção e respeito. Luciano olhou para a câmera e com a voz mais firme disse: Se essa conversa mexeu com você, como mexeu comigo, talvez seja a hora de olhar para dentro e perceber que Deus sempre esteve esperando por você. Ele sorriu levemente e voltou a olhar para o bispo, sabendo que aquela conversa marcaria sua vida para sempre. O estúdio ainda estava tomado por uma energia intensa. Luciano Huck respirou fundo, ainda visivelmente emocionado, enquanto tentava organizar os pensamentos. O público assistia em silêncio, sentindo que aquele momento não era apenas mais uma entrevista, era algo maior. Ele olhou para o bispo Bruno Leonardo e sorriu levemente, ainda enxugando os olhos. Bispo, eu preciso te agradecer. Essa conversa me fez refletir de um jeito que poucas vezes aconteceu na minha vida. O bispo assentiu, mantendo o olhar tranquilo. Agradeça a Deus, Luciano. Ele só precisava de um momento para te lembrar que sempre esteve ao seu lado. Luciano sorriu, ainda absorvendo cada palavra. Eu sinto que essa entrevista não foi apenas para mim. Muitas pessoas que estão assistindo agora devem estar sentindo o mesmo que eu. Ele virou-se para a câmera, seus olhos ainda marejados, mas sua voz mais firme. Se você que está aí do outro lado sentiu algo diferente hoje, talvez não seja coincidência. Talvez seja Deus falando com você também? A plateia começou a aplaudir de pé, mas o clima não era de euforia, e sim de emoção verdadeira. Luciano voltou-se para o bispo com um olhar sincero. Bispo, eu nunca pensei que essa conversa tomaria esse rumo, mas eu sou grato por isso. O bispo sorriu. E talvez esse fosse o plano de Deus desde o início. A câmera capturou o rosto de Luciano Huck, ainda emocionado, com um sorriso carregado de verdade e gratidão. O programa terminava não apenas como mais uma entrevista, mas como um momento de transformação que ficaria marcado na história da televisão. Após o término do programa, Luciano Huck permaneceu sentado por alguns instantes no palco, olhando para baixo, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido. A equipe de produção desmontava parte do cenário, mas o clima ainda era de emoção. Um dos produtores se aproximou e perguntou baixinho: Tá tudo bem, Luciano? Ele levantou o olhar, sorriu levemente e respirou fundo. Tá sim. Só que essa conversa mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Luciano pegou o celular e abriu suas redes sociais. Centenas de mensagens já chegavam de telespectadores dizendo o quanto aquela entrevista os tocou. Algumas diziam: chorei com essa conversa. Nunca vi o Luciano tão emocionado. Deus falou comigo hoje. Ele passou a mão no rosto, refletindo por um instante e sussurrou para si mesmo: talvez essa conversa tenha sido mais para mim do que para eles.